Boa noite a todos. Agora sim, vocês estão me ouvindo. Que a graça de Deus esteja com cada um de vós. Um bom sábado a todos. Este é o nosso culto de pôr do sol, onde nós iremos fazer uma pequena reflexão no Salmos 3. Feche seus olhos agora e vamos orar pedindo a presença de Deus. Santo Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida. Abençoe agora a entrada deste sábado, abençoe cada lar, que cada família possa sentir a Tua presença. Podemos cultuar, podemos louvar, engrandecer o Seu santo nome e, como família, estamos tendo a certeza de que estamos trilhando o caminho da salvação. Esteja presente na mensagem de hoje, fique conosco, é o que pedimos por Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Salmos 3, todos. Vamos ler então o texto, em Salmos 3, diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Esses salmos, ele começa agora, nós vimos os Salmos 1, que era um salmo sapiencial para ser lido, os Salmos 2, começa os salmos de louvores. O Salmos 3 é considerado um dos 10 salmos de oração, dividido em dois grupos, de 5, do Salmos 3 ao Salmos 7, e do Salmos 9 ao Salmos 13. Esses salmos, de acordo com alguns teólogos, ou com a maioria dos teólogos, ele é um salmo de oração matinal. Ao contrário do próximo Salmos, o Salmos 4, nós vamos falar um pouco mais na próxima sexta-feira, que é um salmos de oração noturna. Então esses são salmos para ser orado, falado com Deus da parte da manhã. É um salmos que foi escrito por Davi, está aí no título do Salmos 3, quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Eu gostei muito que um autor disse, mas o livro fala bem assim: a base da oração é seu relacionamento pactual com Deus. A base da oração é seu relacionamento pactual com Deus. A base do seu relacionamento, a base da nossa oração é o pacto que nós temos diariamente com Deus. Os salmos, ele se divide em 3 partes. Ele se divide no verso 1 ao 2, lamento, do verso 3 ao 6, confiança, e do verso 7 ao 8, petição e bênção. Quer ver? Vamos ler lá de novo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Reparem, há um lamento. Só que você entendeu que a primeira palavra Senhor, no original, eu sou. E você pode ver durante os Salmos 3, tem várias vezes o Senhor. E várias vezes Davi fala eu sou, falando o nome como Deus se identifica para Israel. Podemos ver de que a primeira base da oração, Davi nos ensina, é ir a Deus, Senhor. A segunda é dizer o que está acontecendo. Ele coloca o seu lamento, ele coloca ali a sua tristeza, ele dirige-se a Deus e faz uma descrição do estado lamentável em que ele está vivendo. Do estado lamentável da perseguição do seu filho, do reino contra ele, se levantando e colocando Absalão como talvez o próximo rei e podendo destruir a ele e a todos que estavam na sua corte. Hoje, talvez, o Salmos 3 é uma descrição da minha realidade e da sua, em que eu e você olhamos para a nossa volta
o comércio meio fechado, as indústrias não funcionando direito, algumas pessoas sendo mandadas embora, o medo do vírus do Covid-19 e outras endemias que existem no nosso país e na nossa região. E ficamos perguntando: Senhor, estão se levantando contra nós. E esta deve ser a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus, de buscá-lo, de mostrar para Ele a realidade da nossa vida. O verso continua no verso 3 ao 6. Ele mostra então a sua confiança. Olhem lá, vamos ler de novo. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. E agora olha o que diz o verso 5, é interessante. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Dorme tranquilo. Verso 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Há confiança mesmo diante dos problemas, mesmo diante do problema relacional que você está vivendo com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, com a sua família, mesmo com um problema no seu trabalho, questões financeiras, onde você tem que pagar uma conta e não sabe como. Talvez você esteja passando com dificuldades terríveis de doença e você não sabe o que será amanhã da sua vida. Davi, ele estava tendo que fugir de Jerusalém. Mas ele falou: eu deito-me e durmo e ele me acorda. A confiança de Davi era tanta, mesmo diante do problema, que ele não deixava o sono perder, porque o problema não era dele, era de Deus. Ele nasceu, mas ele não nasceu para ser rei. Ele foi criado para ser pastor de ovelhas e não para ser um rei. E ele foi colocado como rei por Deus. Então o reinado de Davi era problema de Deus e não de Davi. Então se havia problemas, quem tinha que resolver era Deus. Quais são os problemas da sua vida que talvez você esteja tentando resolver e esse problema você deveria colocar nas mãos de Deus? Confiança. Porque se Ele te colocou e se Ele te aceitou, e se você aceita a proteção de Deus, Ele está à frente para resolver. E a última parte, o verso 7 e 8, aqui nós podemos até dividir em duas partes. Não só petição, em que agora ele lamenta, ele confia e agora ele pede. Mas ele também recebe a bênção. Olha o que diz o verso 7. Levanta-te, Senhor, a petição dele. Salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. A petição dele é para que Deus o salvasse, mas ao mesmo tempo era pedindo punição sobre aqueles que o perseguiam. Deus, na sua hora exata, Ele salva aqueles que confiam em seu nome. Na hora exata Ele pune. Não precisamos nós fazermos a parte que cabe a Deus. E o verso 8 termina: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. O salmista Davi termina sobre uma bênção sobre a nação. O salmista Davi, ele termina mostrando a importância das bênçãos que Deus concede sobre o seu povo. É interessante notar que quando Israel estava entrando na Canaã, conquistando, por causa do pecado oculto de um homem, Acã, Israel perdeu uma batalha contra uma cidade pequena. Talvez você esteja perdendo algumas batalhas, talvez porque existe algum pecado oculto em você ou na sua família, ou no grupo em que você está vivendo, na sua igreja. Deus está pronto para abençoar a sua nação, Deus está pronto para abençoar os seus filhos. Mas para isso nós temos que nos dirigir a Ele. Para isso nós temos que mostrar para Ele os nossos lamentos, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas guerras. Mas lamentar, dizer para Ele na certeza de que Ele já resolveu. Você já depositou em Deus, tendo a certeza de que Ele já resolveu? Ou você ainda tem dúvida? Sabe, querido, não adianta você pedir a Deus. Davi, ele pede,
E ele tem a certeza de que Deus amaldiçoará os seus perseguidores. Ele tem certeza que Deus irá trazer salvação sobre ele. E no final ele diz que as bênçãos veio sobre o seu povo, porque ele confiava em Deus, porque ele depositou a sua vida em Deus. Mas o sábado chegou. E eu e você hoje temos a oportunidade de colocar a nossa vida mais uma vez nas mãos de Deus e confiar de que tudo isso vai passar. E logo, logo estaremos com Ele nas mansões celestiais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos terminar com uma oração? Senhor Deus Pai querido, Tu sabes, Senhor, as lutas que cada um tem neste momento. Tu sabes os problemas que cada um está passando no seu lar. Eu não conheço a realidade de todos, Senhor, mas Tu conheces. Talvez neste momento uma mãe solteira esteja me ouvindo e fica se perguntando aonde errou e onde está caminhando a sua vida. Talvez um pai de família que foi mandado embora, ou seu salário foi reduzido e não sabe agora como irá pagar as contas ou manter a sua família. E ainda a sua conta no banco está vermelho com empréstimos a serem pagos. Talvez alguém neste momento está com problemas de saúde, foi diagnosticado com uma doença terrível e não sabe como será o dia de amanhã. Talvez nós estejamos aqui com pessoas com problemas no seu relacionamento, não sabe mais como lidar com seus filhos, que estão longe, distante do Senhor. Talvez casais que estão quase se separando, onde a infidelidade foi imposta sobre esse lar, e eles não sabem o que fazer. Neste momento, Senhor, colocamos o lamento de todos eles em Tuas mãos, para que o Espírito Santo, Senhor, esteja com cada família, com cada lar, para que possam confiar no Senhor, de que o Senhor tudo pode resolver, e o Senhor então possa ouvir o nosso pedido, Senhor, de nos libertar e de tirar de nós os perseguidores, para que a sua nação, a nossa família, nós de maneira individual, possamos ser abençoados por Ti. Assim como Davi teve que fugir de Absalão e Tu o abençoaste, nós, na fuga deste mundo de pecado, pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e tenham uma boa noite em Cristo Jesus.